Tá a fim de receber dividendos todos os anos em dólares, né? Então fica aqui que eu vou te apresentar duas empresas muito baratas, muito atrativas lá dos Estados Unidos, que vêm pagando bons dividendos historicamente e que devem continuar crescendo seus dividendos. E se você está procurando dividendos em dólares, eu acho que você está fazendo a coisa certa, porque olha só, o dólar se encontra hoje em R$ 4,89, sendo que aqui desde março de 2020 ele tem sido negociado praticamente entre os R$ 5 e quase os R$ 6. Então o dólar teve uma queda recente, o que aumenta a chance das compras de dólares feitas hoje em dia serem bem vantajosas no longo prazo. Quando você olha para o S&P 500, o caso é similar, ele bateu uma máxima aqui e desde então já caiu perto dos 15%. Uma coisa que eu tenho que deixar claro é que pode ser que o S&P caia muito mais, inclusive eu acredito que o caminho mais provável para o S&P 500, dado o contexto atual, é de mais quedas. Porém, a gente sabe também que é nos períodos de queda, que é quando os mercados estão feios, que temos as melhores oportunidades de investimento. E é por isso que eu vou te apresentar essas duas empresas hoje. E eu decidi falar de empresas focadas em dividendos, exatamente porque eu ainda acredito que a gente possa ver o S&P caindo ainda mais. Em períodos de estagnação ou de queda dos mercados, a estratégia de dividendos tende a ser uma das que performa melhor. Se as suas empresas de dividendos tiverem preços bem baixos, então você está mais protegido ainda. Por isso, estamos escolhendo empresas mais conservadoras. E a primeira empresa que eu quero te apresentar é a WBA, a Walgreens Boots Alliance. Walgreens é uma rede de farmácias nos Estados Unidos. Porém, as farmácias lá, elas são muito mais versáteis do que as que temos aqui no Brasil. No Walgreens você vai encontrar roupas, comidas e até itens para a sua casa. Então você pode pensar não só como uma farmácia, mas como uma loja de varejo em geral. Enquanto a Boots é uma rede de varejo que opera no Reino Unido, Irlanda, Itália, Noruega, Holanda, Tailândia e Indonésia. A Boots, porém, tem tido resultados não ótimos e tem um movimento da WBA de desfazer essa aliança e vender a sua participação na Boots. Mas mesmo com esse peso, a gente estava falando de uma empresa que pagou 4,45% de dividendo nos últimos 12 meses. Aí você, acostumado com o mercado brasileiro, está falando 4,45% não é nada. Meu amigo, lá nos Estados Unidos, uma empresa pagando mais que 2%, 2,5% ao ano, está pagando bons dividendos. Não só isso, mas o Walgreens está com um preço muito atrativo, com um preço sobre lucro de 5,9 vezes e um Enterprise Value por EBITDA de 5,23 vezes. Em termos de preço, é praticamente indiscutível que essa empresa tá barata. Mas não sai daí, porque nesse vídeo a gente vai calcular o valor intrínseco das duas empresas que a gente está te apresentando. Antes vamos falar da dívida líquida. Quando o assunto é dívida líquida por EBITDA, ela tá muito tranquila em 1,23 vezes. Um ponto não tão positivo é a sua margem líquida de apenas 4,62%, mas isso é comum para o setor de varejo. Nos seus indicadores de rentabilidade, nós temos 23,5% de retorno sobre patrimônio líquido e 16,4% de retorno sobre capital investido, ambos números muito confortáveis. E só para mostrar a evolução do preço sobre lucro da empresa, desde 2011 ela não se encontra num patamar abaixo de 6 vezes. Ela costuma ser negociada entre 10, 16 até 20 vezes, então hoje ela de fato está muito barata, mesmo comparando com o seu histórico de valuation. Além disso, a gente está falando de uma empresa com um grande histórico de crescimento dos seus dividendos, pelo menos aqui desde os anos 2000, mas na verdade muito antes, porque essa é uma empresa que faz parte dos Dividend Aristocrats, os principais pagadores de dividendos dos Estados Unidos. Outra coisa muito importante de se observar com uma empresa de dividendos é o seu payout. Aqui a gente vê que, com exceção de 2020, quando ela não teve um lucro tão alto, o seu payout costuma ficar abaixo dos 70%, muitas vezes ficando perto dos 20%, 30%, ou seja, ela está numa posição confortável para continuar aumentando esses dividendos sem que eles se tornem maiores do que o próprio lucro líquido da companhia. Mas eu vou te mostrar as formas de valuation aqui, começando pelo desconto de fluxo de caixa. Para a Walgreens, eu vou estimar uma taxa de crescimento de 2% ao ano. Para a taxa livre de risco, eu vou usar 3,82%, que é o quanto a renda fixa corporativa de classe AA dos Estados Unidos está pagando. No crescimento terminal, eu vou manter 1%. Para o fluxo de caixa livre, eu vou pegar o valor de 2021. E no seu número de ações, ela tem 865 milhões no momento. Sua dívida líquida é de 11,4 bilhões. Então, subtraindo a soma dos fluxos de caixas que nós projetamos para encontrar o valor da empresa, subtraindo a dívida líquida atual dela e dividindo pelo número de ações existentes, a gente encontra um valor justo em $203 por ação. Porém, como a gente sempre gosta de trabalhar com uma margem de erro, a gente vai botar um desconto de 30% e vamos estar dispostos a comprar a empresa até $142. A empresa atualmente está custando 42. Então, pelo nosso primeiro método de valuation, ele confirma o que a gente já viu
viu pelos múltiplos, ela tá de fato barata. Mas eu também quero usar o método de Graham. Aqui a Walgreens, ela teve um lucro por ação de $6,83 nos últimos 12 meses. Eu vou repetir a taxa de crescimento de 2%, vou novamente descontar pelos títulos corporativos dos Estados Unidos, e como essa é uma empresa tradicional de baixo crescimento, a gente vai usar a fórmula tradicional, que nos dá um valuation de $98, que com a margem de 30% dá $68,83, ainda muito acima do valor atual de $42, o que aumenta nossa confiança na ideia de que a empresa está abaixo do seu valor intrínseco. Mas vamos então passar para a próxima empresa de dividendos com um preço muito atrativo para o momento. A gente está falando da 3M, uma empresa industrial extremamente diversificada que vai produzir tanto produtos de segurança no trabalho quanto produtos direto para o consumidor final. Por ela ser muito diversificada e produzir uma gama enorme de produtos, não dá para classificar ela como produtora de algum tipo de produto específico. Ela está com dividend yield de 4,05% nos últimos 12 meses. O seu PL não está tão atrativo quanto a WBA, mas ainda está confortável em 14,9 vezes. O seu Enterprise Value por EBITDA é a mesma coisa em 11 vezes. Sua dívida líquida por EBITDA também está confortável em 1,52 vezes, enquanto sua margem líquida é bem melhor que a da empresa anterior, em 15,84%. Não só isso, mas o seu retorno sobre patrimônio líquido e sobre capital investido também são bem superiores, o que de certa forma justifica o seu PL um pouco maior. Assim como no caso da Walgreens, a gente está falando de dividendos crescentes com consistência. E aqui, apesar do payout ser historicamente um pouco maior, ele sempre se encontra operando ali abaixo dos 72%, que foi o máximo que a gente viu em 2019. Ou seja, a empresa também tem espaço para continuar aumentando seus dividendos, mesmo que o seu lucro não cresça tanto assim. Mas vamos de valuation. Para a 3M, eu vou estimar um crescimento de 2,5%. Vou descontar pela média da taxa corporativa, um crescimento terminal de 1%. O fluxo de caixa livre da 3M nos últimos 12 meses é de 5 bilhões. Sua dívida líquida está em 13,3 bilhões. E ela tem 575 milhões de ações disponíveis no mercado. Dessa forma, depois de descontada a dívida, nós temos um preço justo por ação de $317. Colocando a margem de erro de 30%, essa planilha nos dá que temos uma boa compra até os $222 por ação. A 3M no momento se encontra no valor de $146, bem abaixo do valor intrínseco de $317. Já pelo método de valuation de Graham, a gente tem um lucro por ação dos últimos 12 meses de 9,60, uma taxa de crescimento de 2,5, e o valuation de Graham nos dá um valor justo de $149, de maneira que ela estaria bem em linha com seu preço justo, ou seja, de acordo com esse método de avaliação da empresa, se você comprá-la nesse momento, você não vai estar tendo uma margem de erro confortável. Ainda assim, a gente está falando de uma empresa muito boa, pagando altos dividendos, com perspectiva de crescimento desses dividendos e dentro do seu valor justo. Como já disse o Buffett muitas vezes, é melhor comprar ótimas empresas a preços justos do que boas empresas a ótimos preços. Bom, essa foi a minha apresentação dessas duas empresas de dividendos para você montar sua carteira lá nos Estados Unidos, com uma pitadinha de valuation para cada uma delas. Mas preste atenção, isso não é uma análise completa nem de perto. É necessário entender o que a empresa faz, como ela opera e as nuances do setor em que ela atua. Só assim você pode ter de fato a confiança para manter a empresa na sua carteira no longo prazo, caso alguma coisa não vá de acordo com o planejado. Mas bem, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!